Graça e paz sobre a sua vida, amém? Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia de hoje, né, a qual nós viemos ministrar na palavra do Senhor. Mas dessa oportunidade em que o Espírito Santo quer trazer em nós uma revelação, trazer em nós uma instrução, trazer em nós a palavra de Deus, onde a palavra do Senhor nos instrui, né, nos ajuda, nos guia, né, porque muitas das vezes a gente quer muitas revelações sobre a nossa vida, mas a palavra de Deus já nos revela o maior mistério, né, o maior, tudo aquilo que nós precisamos, a palavra de Deus é total revelação das nossas vidas, né, o que nós precisamos, a palavra do Senhor nos revela, amém? Lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, diz assim: regras para o viver santo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Amém? A Bíblia está falando aqui que a regra, né? Há uma regra, essa também é uma regra. Quantas são as leis? Quando leis, não digo leis, mas digo mandamentos, ordenanças, né? Que o Senhor nos deixou. E aqui está falando da regra para o viver santo, né? Nós só podemos, e o que eu entendo dessa palavra, que a regra para viver santos, uma regra na nossa vida, para que nós possamos viver santo, é quando nós trabalhamos a nossa mente, não para as coisas aqui da terra, mas para as coisas do alto, onde Jesus Cristo está, como diz na palavra. É buscar as coisas de cima, que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, é uma regra, irmão, para nosso viver, para o nosso dia a dia, para o nosso, sabe, cotidiano da nossa vida. Para nosso hábito é pensarmos nas coisas lá do alto. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que as coisas do alto, sabe, aonde Jesus Cristo está, né? E nós temos que, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Se nós dizemos que somos cristãos, queremos ser cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos disso. Pensar nas coisas do alto. Pensar no que, querer buscar a mente de Cristo sobre a nossa vida. Porque até a morte, irmãos, para Deus é como sono. E para nós é uma perda muito grande. Sabe? A Bíblia diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, olha os pensamentos de Deus sobre a nossa vida, como é totalmente contrário do nosso. Sabe? A Bíblia diz que é melhor é melhor o dia da morte que o dia do nascimento. E nós alegramos tanto no dia do nascimento e entristecemos, sabe? Sentimos muita dor, muita tristeza no dia da morte. Então, os nossos pensamentos, muitas das vezes, por que nós sofremos tanto? Porque nós não conhecemos os pensamentos de Deus. Porque nós muitas das vezes, não nos apropriamos, nós não buscamos a viver as regras para o viver santo, muitas das vezes, né? Que é pensar nas coisas lá do alto. Porque se nós temos a certeza da nossa salvação, se nós temos a certeza de que nós somos em Cristo Jesus, irmãos, eu sei, a morte é uma coisa muito, muito cruel, muito difícil. Mas olha como que nós precisamos, sabe, andar, sabe, na regra, buscando o conhecimento para que nós consigamos ter os pensamentos de Cristo. Porque os pensamentos de Cristo é diferente do nosso. Como eu disse na morte, o pensamento de Cristo, de Deus, com a morte humana, é totalmente diferente da nossa. O Senhor fala que é o descanso, não é um descanso, ele está dormindo. É um descanso, irmão, quando alguém, sabe, parte dessa vida, alguém que sabe, que está com o seu nome escrito no livro da vida,
sabe? Alguém que está, sabe, aos braços do Pai, já a gente sofre, a gente queria ter perto da gente, mas os pensamentos de Jesus é totalmente diferente do nosso. Então, o que Jesus quer que nós entendemos é que nós venhamos pensar nas coisas do alto, ou seja, pensar como Cristo pensa. Pois está dizendo, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Então, a nossa vida, irmãos, precisa estar oculta em Cristo Jesus. Aí, mas como a minha vida pode estar oculta em Cristo Jesus? Você esperar tudo em Deus, sabe? Querer pensar como Jesus pensa. Cada situação, como que Jesus pensaria? Cada situação, como que Jesus agiria? Em cada situação da nossa vida, como que Jesus vê, o que a Bíblia relata para nós na morte, o que Jesus fala da morte, o que Jesus fala da doença, o que Jesus fala, sabe, do nosso proceder. Em tudo a Bíblia nos revela, nos traz as revelações de como nós, lidar com as coisas, para que o sofrimento, irmão, muitas das vezes não venha tomar conta de nós. Não venham sucumbir, porque muitas das vezes nós deixamos os sentimentos dessa vida não sucumbir a ponto de perder a esperança dessa vida aqui, né? Então, nós precisamos entrar, sabe? Existe uma regra para viver o santo. Regras para viver o santo. Ou seja, quando nós passamos por um momento difícil e nós blasfemamos e nós desesperamos, nós não estamos vivendo o santo. Nós não estamos vivendo um santo. Por quê? Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele quer que você tenha paz em meio às tribulações. Ele quer que você tenha sabedoria em meio às tribulações. Porque nenhuma tempestade vem para nos matar, para nós perecer, mas vem para nos ensinar, para poder, para ter algo, para ter o propósito em alguma situação, em alguma área da nossa vida, vai ter um propósito, tem um propósito. E o Senhor quer que nós entendamos isso. Então, há regras para o viver santo. Então, quando o Senhor diz, pois, se nós morremos com Cristo Jesus, se nós servimos Cristo Jesus, como diz aqui, ó, a nossa vida está oculta em Jesus. Ou seja, muitas das vezes, irmão, vai vir coisas sobre as nossas vidas que se tiver que nós chorar, nós temos que chorar para Deus. Que se tiver que lamentar, nós temos que lamentar para Deus. A Bíblia não diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orem em mim em oculto que eu te recompensarei. Então, muitas das vezes, a nossa vida, ela não vale o que nós demonstramos ser para outras pessoas. A nossa vida não vale para Deus o que queremos demonstrar para as pessoas. Mas para Deus o que vale é o seu oculto com Ele. Sabe? O seu oculto com Deus, para Deus é o que vale. Você pode, sabe? É igual aqueles fariseus que gostam de ficar nas praças orando, sabe? Para que as pessoas vejam a sua grande fé. E Deus não se agrada disso. O Senhor se agrada de você entrar no seu quarto, em oculto, em secreto, orar a Ele, colocar tudo nas mãos dEle, declarar tudo para Ele. Sabe, entregar tudo nas mãos dele, que ele vai te ajudar. Entregar aquilo que você não pode fazer, para que ele possa te ajudar. Para que você possa viver a santidade, para que você possa viver em santidade. Porque muitas das vezes nós professamos a nossa fé, mas quando o problema difícil vem, nós deixamos de professar a nossa fé. Nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar. E aí, aonde está a santidade? Aonde está o ser santo? Aonde está? Porque o ser santo é o ser ter fé, é o ser ter perseverança, é o ser ter confiança em Deus. E isso é um bom testemunho para a glória de Deus. E nós somos isso, e fazendo isso, nós somos um bom testemunho para a glória de Deus. Então, o viver santo nos quer regras para a gente poder viver como Jesus pensa, como Jesus faria, como Jesus, sabe, como Jesus falaria, como Jesus agiria em cada situação. Mas para isso nós precisamos buscar entender o reino dos céus, buscar entender a santidade, uma vida de santidade em Jesus, porque quando nós estamos em Jesus, a nossa vida está oculta. Aqui está dizendo a palavra, pois morresse e a vossa vida está em oculta com Cristo, em Deus. Ou seja, muitas coisas, irmãos, muitas coisas, a maioria das coisas nós vamos resolver em Cristo, em Deus, né?
Vamos resolver com Cristo e em Deus. Estamos com Cristo em Deus. Isso é a nossa vida que tem que estar oculta em Cristo e em Deus. E buscar, irmãos, as coisas de cima, não buscar as coisas de baixo. Até porque, se nós focarmos somente nas coisas de baixo, nós não sabemos nem o dia de amanhã, como que vai ser a nossa vida. E não se preocupamos com a nossa vida espiritual. Porque o problema de muitas das vezes da vida do ser humano não é ele buscar em ter coisas, mas é ele esquecer de uma vida espiritual, da sua vida espiritual. Porque tem como nós vivermos muito bem nesse mundo, buscando, trabalhando, lutando pelos nossos bens materiais, que o Senhor abençoa, mas, sabe, a Bíblia até diz que somos miseráveis. Somos miseráveis, pobre, nu, quando nós atentamos somente para as coisas dessa vida. Mas quando, sabe, somos miseráveis quando atentamos somente para este lugar, para a terra. E não colocamos os nossos pensamentos nas coisas do céu. Somos miseráveis, a Bíblia diz, quando nós pensamos dessa maneira. Quando nós pensamos que buscamos somente as coisas terrenas e não dedicamos a nossa vida espiritual, sabe, a leitura da palavra, a pensar como Jesus pensa, lidar com os problemas como Jesus lidaria, saber que em Jesus tem a solução, sabe? Isso a Bíblia diz que somos miseráveis por pensar assim. Então, Deus não quer que nós tenhamos pensamentos de pessoas miseráveis, mas pessoas, sabe, com o poder de Deus que opera em nós, sabendo que nós já somos mais do que vencedores, sabendo que depois de tudo isso aqui tem uma esperança, há esperança para nossas vidas. Por quê? Porque na palavra do Senhor diz que Deus tem preparado para nós aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para nós. E isso é esperança, porque a gente está esperando isso. A gente espera isso. Esperança da vida eterna, sabe? Então, você tem uma vida que hoje, a vida é material, a vida, sabe? A tua vida, você precisa também saber que existe uma vida espiritual. Porque você tem dentro de você um espírito. Você, depois desse corpo, dessa carne, há em você uma alma. E você precisa alimentar a sua alma das coisas de Deus. Por quê? Porque vai vir problemas sobre a tua vida. Vai vir o juízo de Deus sobre a nossa vida. Vai vir, sabe? Situações que nós precisamos lidar com elas. E para nós não lidarmos da nossa maneira, nós precisamos ter essas regras para viver santo, para que nós venhamos não pensar somente nas coisas de aqui de baixo, mas pensar da maneira que Jesus pensaria, pensar nas coisas do alto. Então, aí diz assim, lá em 2 Timóteo 2:11, diz assim, ó, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Irmão, Jesus morreu por nós na cruz. E nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse morrido. Ou seja, então o pecado, sabe, que nos separava de Deus, já morreu. Sabe, o pecado já morreu. Mas se morremos com ele, também com ele viveremos. Uma vez que você diz, uma vez que você diz, eu quero fazer as coisas honestamente, eu quero ser uma pessoa fiel, eu quero buscar ouvir a palavra de Deus para que eu possa praticar a palavra do Senhor, sabe? Cuidar da minha espiritualidade. Uma vez que nós fizemos isso, nós somos mortos com Jesus, nós fomos mortos com ele na cruz, E com ele também viveremos. Ou seja, não tem como, irmãos, nós professarmos uma fé e não fazer obras que que nós morremos para Jesus. E a palavra está dizendo, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, como que viveremos com Jesus? Em oculto, em Cristo, em Deus. Ou seja, você sempre buscando, sabe, orar, buscar na presença do Senhor, dentro do seu quarto, sabe, buscando ouvir a palavra de Deus, aonde você sente melhor para você buscar, ouvir a palavra do Senhor numa igreja, sabe, aonde você possa ouvir a palavra do Senhor e você possa, sabe, se alimentar da palavra de Deus. A palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra, sabe, você ali seguindo, você ali examinando a palavra de Deus, sabe, para que você possa conhecer, para que você possa entender o que é morrer com Jesus, o que é ter morrido com Jesus e o que é também com ele viver, O viver com Jesus é viver
não segundo essas coisas, não com os pensamentos, como diz aqui, ó, como disse lá no começo, né? Que não venhamos, né, nós somente buscar as coisas daqui, mas buscar as coisas do alto, né? Então, isso é viver com Jesus. O que é viver com Jesus? É buscar as coisas de Deus, é buscar saber do reino, é buscar saber da palavra de Deus, é buscar saber dos pensamentos de Jesus, é buscar saber, sabe, do que Jesus quer de nós, do que Jesus fez por nós. Isso é querer saber, sabe, viver em Cristo Jesus. Aí lá em Gálatas diz assim, ó, 5, 21, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, irmãos, é como diz a palavra, não tem como nós dizermos que somos de Cristo Jesus e andarmos, né? Não vivermos como Jesus viveria, não viver como não pensar como Jesus pensaria, ou até mesmo não matar a nossa carne. Se nós declaramos que vivemos para Jesus, nós não podemos, sabe, fazer com que as nossas obras sejam totalmente diferentes do que o que Jesus queria que fôssemos. Quando as paixões, né? Porque as paixões carnais da nossa vida, que todos nós temos, a carne que grita no nosso corpo, que é uma luta constante que nós vivemos entre a carne e o espírito. Se nós não sabe, como diz aqui, não renunciar, se nós não crucificar o desejo da nossa carne, crucificar as paixões mundanas, as paixões da nossa vida, nós não podemos dizer que estamos em Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o que é andar no Espírito? É fazer as obras do Espírito, não as obras da carne. Não tem como nós dizermos que andamos com Jesus e praticamos as obras da carne. Porque as obras da carne não testificam com o Espírito de Jesus. Com as obras que Jesus fez, com as obras que Jesus espera que nós fazemos. Mas se nós andamos no Espírito, se nós dizemos que andamos no Espírito, também andamos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Não podemos dizer, eu ando com o Espírito Santo na minha vida, mas, sabe, mas as práticas não é aqui as obras do Espírito, ou seja, amor, mansidão, longanimidade, sabe? Amor, porque quando você tem amor, você nunca vai querer, sabe, prejudicar o teu próximo, você vai deixar o teu próximo quietinho, no cantinho dele. Se você não puder ajudar, você também não vai atrapalhar. Se você não puder ajudar, se você não puder ser com ele, você também vai deixar ele no cantinho dele. Sabe, você vai orar por ele, vai abençoar a vida dele, e jamais vai desejar o mal e deixar cada um viver a sua vida em paz, né? Você não vai querer nunca o mal de ninguém quando você vive no Espírito. Por mais que você não fale com aquela pessoa, mas você não vai desejar o mal para ela. Por mais que eu não fale com muitas pessoas, de repente eu não venha falar com muitas pessoas, não significa que eu desejo mal para ela, não significa que eu quero o mal dela, muito pelo contrário. A gente ora para que Deus abençoe o que ela faz, o que ela venha a fazer. Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus na vida dela. Amém? Então fique essa palavra no teu coração. Se nós dizemos que somos de Cristo, se nós queremos ser de Cristo, nós precisamos andar com os pensamentos lá do alto e não daqui de baixo. Porque aqui perece, aqui o ferrugem, né? Aqui as coisas, como diz, não busqueis os tesouros da terra, porque enferrujam, né? E a traça corrói. Buscai os tesouros do céu, aonde a traça não corrói e aonde não estraga e permanece eternamente. Então, então, irmãos, sabe, quando a Bíblia que diz isso, se nós atentamos para essa vida, nós somos mais que miseráveis.
sabe? Não deixa mais você se olhar e você falar, puxa, eu estou nessa situação, eu estou como miserável, eu estou buscando somente essas coisas. Não sou eu que estou dizendo que você é um miserável. A palavra de Deus diz para nós, para mim, para você, que se nós atentarmos somente para essas coisas desse mundo, nós não passamos, nós somos miseráveis. Por quê? Porque isso aqui, irmão, vai acabar, isso aqui vai perecer, isso aqui vai tudo envelhece, isso aqui tudo passa, isso aqui tudo perde a beleza. Mas com Deus, mais eternamente com Deus, se nós elevarmos nosso pensamento num alto, eternamente não perece, não enferruja o que Deus tem preparado para nós. E nós sabemos que essa vida não é um sopro, né? Vivemos aí um ano de saber que me lidou com o quê? Que mexeu com mais que mexeu, com vidas. E nós vemos que a vida é um sopro, irmão. Qualquer hora de um de nós podemos partir. Entendeu? Então, miseráveis seria nós se nós tivéssemos vivido somente para essa vida. Somente para isso aqui, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, sabe? Somente para os nossos desejos carnais. Não passamos de miseráveis se nós pensarmos assim. Mas quando nós buscamos as coisas do alto, buscando essa esperança, buscando o reino de Deus, né? Buscando, sabe, como diz nessa palavra aqui, ó, buscando as regras para viver o santo. Porque tudo tem uma regra, irmão. Quando você vai estudar, tem regra. Quando você faz na faculdade, tem regra. Quando você faz um doutorado, tem regra. Tudo tem regra nessa vida. Tem hora, tem saída, tudo tem regra. Então, para entrar no reino de Deus, para poder, sabe, para entrar no reino de Deus, para poder você ter uma vida santa, você precisa ter regras também. Porque se as coisas do mundo é regradinha, vai num lugar para você ver se não tem regras. Se você vai ser atendido primeiro que todo mundo. Tem regras. Então, por que o reino de Deus não poderia, não deveria ter regras? Por quê? Por que seria que o reino de Deus não era para ter regras para nós seguirmos? É lógico que vai ter. Porque nós precisamos ter essas regras para viver o santo. E quando nós vivemos o santo, nós vivemos as coisas do alto. Porque o que traz santidade para a nossa vida é quando nós lemos a palavra de Deus e pensamos no que é lá do alto. Porque a palavra de Deus não é nada daqui da terra. A palavra de Deus é salvadora, é uma palavra salvadora. E tudo que Jesus quer fazer na nossa vida é nos salvar, porque a palavra dele diz, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. O Senhor não tem só isso aqui para você nem para mim. O Senhor tem muito mais do que isso aqui, que perece. Deus tem algo que não perece, que é eternamente. E que, como eu disse, olhos não viram, o coração não sentiu o que Deus tem preparado para nós. Então não perca isso, irmãos. Não perca isso. Não se iluda, não seja um miserável de pensar somente nas coisas aqui de baixo. Sabe, a Bíblia diz que somos miseráveis quando nós pensamos assim. Longe de mim ser um miserável, sabe, desse jeito, sabe, de achar que só isso aqui para mim é a vida. Não quero somente essa vida. Eu quero viver bem aqui, porque o Senhor tem promessas na nossa vida de viver uma abundância aqui que Ele nos prometeu. Mas ser rico, sabe? Mas ter o reino de Deus já dentro de nós, esse reino que nos leva para outro reino, que é a paz e a alegria, sabe? Que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é regozijo na nossa alma. É alegria pura, irmão. Então, sabe, foca no que Deus tem preparado para nós, que olhos não viram e coração não sentiu o que Deus tem preparado para nós. Então, fique separado no teu coração e busque as coisas do alto. Busque as coisas da terra, mas busque as coisas do alto, para que nós não se tornamos o miserável em espírito. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Pai, te louvo, te bendigo, te dou graças, louvores e adoração ao teu santo nome por essa palavra. Muito obrigada, Senhor. Te adoramos, meu Pai, te exaltamos. Se isso é possível, te exaltar, porque exaltado tu já és, Pai. E glorificado, engrandecido, poderoso tu já és. Eu engrandeço o teu nome, Pai, porque sei do teu poder, sei das riquezas insondáveis do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigada, graças te dou, amém e graças a Deus. Graça e paz sobre a tua vida, em nome de Jesus.